Olá, meus amores, e hoje eu quero falar com vocês sobre a lei de drogas, especificamente quanto ao delito do uso de drogas para consumo pessoal. Primeiro, o que é o artigo 28 da lei de drogas? O artigo 28 dispõe que aquele que usa, que adquire a droga para consumo pessoal, será responsabilizado criminalmente como um usuário, desde que não tenha autorização regulamentar para estar fazendo uso e dispondo daquela droga. Veja, então, é possível que uma pessoa que utilize a droga em um ambiente festivo, como a maconha, responda de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas. Mas a partir daí vem as seguintes indagações. Há previsão de pena para o crime do artigo 28? E expressamente, você fazendo a leitura do artigo 28 da Lei de Drogas, você vai ver lá que tem pena sim. Porém, essas penas são diferentes daquelas descritas no Código Penal. As penas são de advertência, de prestação de serviço à comunidade e de medidas educativas. Note que não há restrição à liberdade. E é em razão disso que a jurisprudência consolidou um raciocínio de que o artigo 28 da Lei de Drogas trabalha com criminalização do uso de drogas para o consumo pessoal. Porém, o artigo 28 despenalizou a conduta de usar drogas para consumo pessoal. Isso significa dizer que o artigo 28 é crime, porém, um crime que é despenalizado, porque não prevê restrição de liberdade. E seguindo esse raciocínio, não havendo possibilidade de restrição à liberdade, neste caso, é possível impetrar habeas corpus para fins de tutelar o direito daquele que está sendo ameaçado pela imposição do artigo 28 da Lei de Drogas? A jurisprudência já se pronunciou sobre o assunto e disse que não. Não, porque não há perigo à restrição da liberdade do agente. E se não há perigo à restrição da liberdade do agente, isso significa que não é cabível o habeas corpus. Nesse sentido, não é possível HC para tratar sobre a matéria do artigo 28 da Lei de Drogas. Mas vamos continuando. Qual é a pena máxima para a aplicação das medidas previstas de prestação de serviço da comunidade e a medida educativa? Até porque a advertência em si, no momento em que ela é arbitrada como pena, ela já se exaure. A pena máxima prevista na lei é de 5 meses. Mas há reincidência? E qual é a pena para a aplicação da hipótese de reincidência do uso de drogas para consumo pessoal? De acordo com o artigo 28, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a pena máxima quando o agente é reincidente nesse delito é de 10 meses. Mas a jurisprudência provocada sobre o assunto recentemente entendeu, e na minha opinião de forma não acertada, mas ela recentemente entendeu de que o uso de drogas para consumo pessoal não é passível de gerar reincidência, fazendo uma análise paralela com a Lei de Contravenção Penal, em que a prisão simples que lá é decretada não é capaz de gerar reincidência. Como poderia, então, um crime que foi despenalizado por não prever nenhuma restrição de liberdade gerar reincidência? E assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível a hipótese de reincidência para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Penso eu, e defendo novamente, que a decisão não é acertada, até porque disposição expressa na Lei de Drogas, artigo 28, parágrafo 4º, fala da hipótese de reincidência. Inclusive, se vier em questão de prova objetiva para vocês, a questão do artigo 28, parágrafo 4º, você deve assinalar que na hipótese de reincidência, a pena máxima de cumprimento é de 10 meses. Somente se indagar qual é a posição da jurisprudência sobre o assunto é que você não deve falar sobre reincidência, porque o STJ recentemente decidiu que não cabe reincidência a esse tipo de delito. Bom, e aí, prosseguindo sobre a matéria, qual é o prazo prescricional para o artigo 28 da Lei de Drogas? 2 anos. 2 anos. Então, o prazo prescricional é de 2 anos, de acordo com a Lei de Drogas. E é possível outra modalidade do uso de drogas para consumo pessoal? Sim, aquele que cultiva para fins de consumo pessoal a droga, como por exemplo maconha no quintal da sua casa, ele vai responder pelo delito previsto no artigo
28, tá? Essa é uma hipótese prevista na lei. Porém, fica aqui aquela nebulosidade em relação à traficância. Porque entre a pessoa produzir a droga para consumo pessoal e ela passar a traficar aquela droga que está sendo manipulada em seu recinto, na sua residência, é possível que seja demonstrado que não se trata mais do uso de drogas para consumo pessoal, e sim do tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. E aí cabe à acusação fazer essa prova. Esse sentido é extraído do conteúdo de que não pode o agente ser imputado uma responsabilidade que não foi provada pela acusação. Então, o Ministério Público, tendo diante dele uma situação em que ele flagra um agente que cultiva drogas no quintal da sua casa, ele precisa provar que aquela conduta de cultivar é servida para a traficância, para o comércio, para a entrega daquela droga posteriormente. Mesmo que o agente não chegue a entregar, mas ele precisa provar que há essa intenção de traficar. Caso contrário, será responsabilizado o agente criminoso somente pela conduta de cultivar a droga para consumo pessoal, com aquelas penas já descritas de advertência, de medida educativa e prestação de serviço à comunidade. Essas são as dicas sobre lei de drogas quanto ao delito de uso de drogas para consumo pessoal. Um beijo, meus amores, e bons estudos!